Ela se preocupou com os sentidos e as expressões e as possibilidades teóricas. Então, um exemplo muito simples. Pra blindar a fé. Um exemplo Não, muito você simples. acha que na época de Agostinho, calma aí, na época a hermenêutica que ele faz de Gênesis, a exegese, você acha que na época de Agostinho ia ter problema ele interpretar Gênesis inteiro como literal? Não, Nenhum. Né? Nenhum. Na verdade, ele não a fez. própria Bíblia interpreta como literal. Jesus Não, mas interpretava que Agostinho Noé... já naquela época, ele já dá diversas interpretações diferentes. Beleza, Não, mas eu tô não falando, a literais. Bíblia... Tem Então, várias. aí que tá. O fato que eu Mas por que comentei... ele fez isso? Era com Tem as medo? mulheres É que aquilo que eu te interpretam falei, também. a Igreja Católica se adapta muito bem quando ela Mas isso nasce, é que século funciona. V, cara. Sim, Ele não poderia século acreditar IV, então você tem mais ou menos um por século que depois, usaram? é tempo pra caramba, né? Exato. Pra você ver que não funciona, que é tudo mentira, Sim. vamos adequar. Pera, aqui, então vamos fazer Agostinho ele nova teve uma narrativa. interpretação não literal de Gênesis, não porque ele realmente via aquilo, mas porque ele estava com medo de Gênesis ser refutado, é isso? Não, No futuro. necessariamente. Mas é isso que não eu tô falando. necessariamente. 15 Aí- séculos depois. Não, a gente não sabe qual é a intenção do cara lá. Não posso conjecturar qual é a intenção então a do igreja, cara. isso O mundo não havia sido Não, o que eu tô querendo dizer é que a ainda. Não, é que... Vamos O lá, desencantamento talvez... é um fenômeno extremamente Não, recente. é a E interpretação. ainda assim a Igreja Católica não optou pela interpretação figurada É aí em que todos tá. os sentidos. A interpretação que eu estou dizendo, ela é dada no momento que vocês veem que aquilo não funciona. Por exemplo, nada impede que ele tenha descoberto que realmente não faz o menor sentido isso daqui. E aí ele pode dar essa nova visão para manter a blindagem século da II. fé. Blindagem da Esse é o século século II, II, não, século século III. V. Século V, É só pô. esse Mas tinha aqui. Mas Não, mas não, já eu tô existia, dizendo, já não, existia é no porque século II, existiam III. interpretações Exato. No não século literais II, de Gênesis já no século II, século Mas III. tinha a interpretação de Jesus no seu material, cara. Porque qualquer um podia virar Jesus, e que o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, era uma interpretação de que só eu posso chegar até o Pai. Sim, mas é que vocês estão falando que existia isso porque a igreja queria dar uma solução. Para si mesma. O problema é que A não gente não existia. tá É uma falando- blindagem. É uma cara. blindagem. Porque a fé tá própria na fé, cabeça dela. quando você Agostinho faz isso, ele está contradizendo a própria Bíblia. Você está Não, entendendo? não é Lógico que está. contradição isso. É Por o quê? que Porque o que próprio Jesus Jesus normaliza isso, faz uma teologia. Jesus cita Noé. Jesus cita. Jonas não está no Gênesis, mas, por exemplo, ele acreditava como literal aquelas Sim. coisas. O próprio Paulo diz que, pela morte de um homem, que é Adão, veio o pecado para todos. A Todos genealogia- morreram. Deixa eu fazer E uma aí pergunta vem. pra você. Adão aparece na genealogia. Mateus. Você é familiarizado com a transfiguração? Sim. Sobre Mateus 17? Isso. Se houve a transfiguração, Sim. ela por si só, a explicação de como que Jesus pudesse se tornar pudesse se tornar 3 homens ao mesmo tempo. Essa explicação não seria difícil? Se a igreja queria evitar isso, por que a igreja diz que foi literal? Exatamente. Se a igreja tinha medo do tal desencantamento do século IV, por que ela comprometeu-se com a ideia de que é um milagre e que de fato foi assim? Porque tinham vários deuses com trindade. Aí eu preciso conectar com outros, só isso. E tem outra coisa, Você né? conectar com os Essas outros, narrativas, vários são deuses milagre, com essa trindade. é um tipo de milagre. Essa narrativa miraculosa é uma maneira de tentar prender as pessoas na fé. Porque quando você não vê nada e não tem nada acontecendo, a pessoa Mas por segue. que você Mas teve um prende a milagre fé com o tempo fulano todo? de tal. Então eu vou acreditar, porque pode ser que aconteça comigo. É só uma forma, Mas repito, por que isso blindagem então não da acontece crença. na Bíblia toda? Esse ponderar que uma hora pondera pela literalidade, uma hora pondera... Não, que é que você na não Bíblia, consegue figurar. na Bíblia quando está fez. escrito Por é quê? literal. É Se o você que for você pegar. Mas por que eles estão fazendo isso se eles querem fugir? Se eles não A querem o Bíblia, sentido quando figurado? ela é figurada, ela é figurada porque Jesus vira e Calma, fala. mas que é peraí, vocês estão figurada. dizendo então o seguinte, eu estou tentando entender. Inácio de Antioquia, no século I, que morreu por leões, ele na verdade estava dando uma interpretação mirabolante para prender aqueles fiéis que estavam com ele. E ele Que mesmo estavam também. todos em um estágio de perseguição. E ele Exato. mesmo também. Então ele estava se enganando. ele não é isso? ensinou. Você sabe se Não ele- era pra se manipular ele- os outros, Você então. sabe se ele Daí a gente acredita ou concorda. não no que ele fez? Você acredita que ele acredita, certo? Sim, eu acredito que Inácio Então, acreditava. eu Então, acredito que você, por exemplo, não estaria disposto a entrar numa cova dos leões pelo que você acredita. Depende. Pelo quê? Depende o que eu tenho na arma para enfrentar os leões. Não, você não tem nada. Nada. Mártir. Sou mártir. Mas isso que aconteceu mais com judeu do que com cristão. A gente tem na arqueologia que grande parte Não, das quantitativamente não. Quantitativamente muito mais com Então, judeus. Grande parte do que foi colocado hoje já é demonstrado, inclusive. Tem vários canais aí, você pode até procurar. De novo, abre outra aba e pesquisa, volta para o debate aqui. Cara, mas percebe quando você mudou? Foi mais judeu que cristão. Que Não, mas o judeu também se mudou. Não foi só você. mais, não Senão quer a dizer fé, que... você falou que ele morre por uma verdade. isso. Então se a pessoa o judeu não crê em Cristo e ele está morrendo, Ele também- então a verdade dele Calma, mas vale? peraí. No nazismo, eles não morreram porque eles... Não, eu acredito Não é nisso, nazismo. sim. Não, tudo bem, mas É aí... o que exatamente? Não, questão morreu étnica. porque não quis negar a fé judaica? Por que ele Não, se converteu? não, ao foi uma cristianismo? questão étnica. Ué, étnica Não, não, judaica. No nazismo, certo? Sim, porque o judaísmo é Uma uma questão religião. Mas eles não falaram, Não, eles não não, tinham que mas- negar mas- a fé.
Foi uma questão ética. A gente tem uma série de exemplos dos cristãos novos, de judeus tendo se converter, já que vocês querem mudar o assunto, não deixar eu terminar. A gente tem uma série de exemplos de cristãos novos se convertendo. Daqui a pouco eu volto pro assunto. Vocês veem que eles sempre fazem isso. A gente tem uma série de exemplos de cristãos novos se convertendo para poder trabalhar, cara. Entendeu? Então, assim, não é simples assim, ó, você é judeu, não vai trabalhar aqui no estado... Beleza, mas então, o que eu quero falar... dispostos a morrer por Mas isso, tem que não tá, amigo. Tem cristão que vai fugir. O Pedro do lado de Jesus, na Bíblia. Você tem problema, muçulmano, ó, eu não velho. conheço esse cara, não. Aí o galo canta do lado dele. Não é porque você tem Antioquia comeu. Não é porque você Mas, tem ué, muçulmano que explode os outros acreditando Né? que vai se enquadrar. Eu não Porque pergunto, não é isso essa. é verdade. A pergunta não é essa. Morrer por uma pergunta fé só mostra sinceridade, não mostra a verdade. Mas a pergunta é, esse Sim. plano mirabolante para prender esses Exato. homens, é isso que eu não tô vendo a motivação Mas o dele plano para pode fazer. ser para aprender a si mesmo. O Toshio não negou isso. Você acreditar naquilo e colocar isso pros outros, é isso que ele falou, é sincero. Mas não é Só real. acredita. Mas Não quer dizer que é real. Mas, peraí, e há uma diferença... Eles já mudaram, então não vai ter como. Não Há uma mudamos, diferença Pode gente. voltar, se a gente desviou. Volta, Não, há pode uma voltar. diferença Tanto que eu social, voltei. porque ele citou os islâmicos. Só que há uma diferença qualitativa entre você dizer um islâmico que se explode, que não viu nada, e Inácio que fala, os pais da igreja que falam que tiveram relação com os apóstolos, né? Eles viram os apóstolos e viram milagres. Sim. E eu vou morrer por esse milagre que eu vi. Sim. O islâmico não, ele não viu nada. Até ele só morre. porque Ele viu a bastava Maomé. ele- O anjo Gabriel, que foi... Não, aí é o anjo Mohammed. Gabriel... Tem um monte de relatos de Exatamente. muçulmano, inclusive canais falando que Até foram hoje. curados. Tem um monte de Sim, testemunhos. eu Tá mais em acredito inglês. que pode ser Satanás Mas você tem. aparecendo. Não, Sim, não, a gente Satanás sabe existe. isso, Satanás né? Pra existe. você sim, Mas mas assim, pra ele sem... O meu problema não é esse. O meu problema é, na atitude desses homens, quando esses homens se dispõem, é muito importante lembrar o contexto. A época, se você negava as verdades da fé e professava ela, um exemplo, você afirmava que Nero era o imperador e ele Não era era Deus. o proclama de Roma e que ele deveria governar sobre todas as coisas de Roma. Se você afirmava isso sem negar o cristianismo, sem deixar de praticar o cristianismo, você já estava livre. Então, a postura que havia era uma postura, vamos lembrar, Roma era um lugar de muitas culturas e muitas religiões. O problema dos cristãos era uma atitude obstinada em relação a Roma, em relação a quem era o seu senhor. Então, é óbvio para mim que esse homem, ele poderia negar essa verdade e ser salvo fisicamente. Igual Jordano Bruno. Ele tinha incentivos para negar. Isso. Igual Galileu negou. E não duvido que tem exemplos de E cristãos ele não que negaram, fez. Sim, Mas Pedro ele não negou, fez. ele não deixa eu falar porque Pedro estava do lado de Jesus e negou. Negou e depois ele foi mártir. depois foi mártir. De acordo com a tradição, né? A tradição, Registro na Bíblia não tem, né? é. Registro Não, mas por que Ah, no beleza. século I não vale? Sendo que você nem acredita, Mas você a não Bíblia acredita que não as cartas tem, de né? Inácio da mesma É época uma da Bíblia? Não é questão de acreditar. A gente sabe que tem um documento e tal. A questão não quer dizer que aquilo que está escrito seja verdade. É igual pegar o Bhagavad Gita, que é muito mais antigo, mas é uma questão e você histórica, falar que é né? verdade. Não. Por exemplo, Não, a questão histórica histórica. de ele ter... Igual comentei de Harry Potter e tal. Tem o elemento Sim, mas se você histórico vê- e tal. Você vê tantas fontes falando que ele morreu em Roma, crucificado. Como é que você... Por que Tantas você iria não. rejeitar isso? Por que Então, você porque iria rejeitar isso? você só tem pessoas falando disso, igual, por exemplo, falando de Jesus. Não é prova que Jesus de fato ressuscitou. Mas isso para você muitos não tem fatos nada históricos. disso. Né? Lógico que não. Pra Jesus exemplo de ressuscitado? Aristóteles- Ressuscitado, Não, eu tô não. dizendo assim, você tá falando assim, não, esse fato histórico, ele pode ser falso apenas porque só pessoas falaram. Mas isso, pra qualquer filósofo... Mas você entende que isso valeria para grego. qualquer fé? Porque você vai ter Não, um monte é de porque- ferramenta- Não, mas ninguém motivo disse de- que não. Isso O não se problema trata não é de fé. esse, cara. É que você disse que a Bíblia ela é interpretada pela Igreja Católica de uma Ela é forma escolhida. extremamente conveniente. Interpretada, Mas meu amigo, eu teve não o concílio de entendi Nicéia pra onde eu queimar tinha os essa tal evangelhos. conveniência. Não, mas porque essas pera aí. pessoas elas estavam lá atrás numa mentalidade que era uma mentalidade. E eu vou repetir, por que que outros povos fizeram a mesma coisa que é o que o Toshio está falando? Aí a gente tem um monte de... é o diabo. Quer dizer, quando é o diabo é quando não é de vocês, pô. Imagina só, o pessoal morreu porque eles acreditavam nas palavras de que esse Jesus teria dito. É. Ou seja, ele é bem claro, se você odiar a sua vida por minha causa, você a salvará. O pessoal vai perseguir, se você não esmorecer, aquele que perseverar até o fim será salvo. O pessoal acreditando nisso, é óbvio que se eles acreditam, mostra uma sinceridade, não mostra que é verdade, porque não existe vida eterna nem nada. O pessoal morreu e se lascou. Mas eles precisam de Morreram à motivos toa. de credibilidade Morreram à pra toa. acreditar nesse cara. Não, Porque em quem, você cara? mesmo admite Não, que existiam tem vários gente que messias acreditava na época. reverendo Munho e tem gente que se mata tomou por essa, coisa. Só que a quantidade Jordano é nega de novo, diferente. Jordano Não, nada nega a diante ver. dos Ah, cristãos. não, é a mesma coisa. É Os claro, cristãos é a são mesma messias da ideia. época. A forma de realmente. mecanismo de controle é exatamente a Não, mesma. a forma tudo Você bem, tem um mas monte de por que coisa. que um teve uma Postura quantitativa
uma expansão uma da expansão religião? tão gigante. Porque tinha A Império expansão, Romano, você meu amigo. sabe, Não, mas a Império expansão Romano. foi antes da... Não, de não era Constantino. Não, antes não era. tão desse Sim. jeito. Quando ela vai Sim. se tornar Foi, parte sim, do foi. Império, que ela Armênia. vai sendo decidida. Armênia, África, antes mesmo de Constantino. Ainda assim, Etiópia. não era algo que estava Etiópia. dominando. a Aliás, Etiópia era até de o próprio Beleza, Paulo não era algo que comenta, estava dominando, mas se expandiu muito mais do que qualquer Mas a Messias Etiópia- da Sim, história. por quê? Então passou mais Porque credibilidade na por algum motivo. fé, porque na fé Sim, tem eu exatamente tenho ir de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem essa Sim. necessidade do id, diferente de outras fés. Então é por E isso por que quê? eles procurando praticar isso. Por que aliás, uma não funciona. religião? E o pessoal Por só que faz ela isso. fez Quer isso? manter seus fiéis. Ó, por que uma religião que quer manter os seus fiéis faz questão de ser proselitista? E mais, como é que ela convenceu Não sei, isso? Qual fala que são da os motivos Pérsia, de que fez isso credibilidade? por Como é que muito eles mais convenceram? A Pérsia fez Sim, muito mais antes de tempo. Constantino. Quando você pega, até hoje, quando a gente vê até alguns relatos de ex-ateus, você vê de alguns que são pastores ou até apologetas. O básico, que é do ser humano e que fez isso é minha hipótese. Não é do Deus evidente na hipótese, é fato. Agora, isso aqui é a minha hipótese. Por que Deus acaba surgindo na mente humana? Exatamente, além da questão da hiperdetecção de agência que é natural para a gente analisar e sobreviver, e se vai ter alguém para atacar a gente ou não, a gente precisa ter esse falso positivo para a gente sobreviver. Digamos que tem um arbusto ali, mexe, deve ser uma fera, eu vou pegar, vou fugir. Mas pode ser só o vento. Sim. Só que isso me protege. Eu penso que tem um agente, sendo Sim, que não tem. Isso extrapolado pode levar ao quê? Não sei porque caiu um raio na cabeça de alguém. Você fala, deve ter sido alguém. essa tese, entendeu? inclusive, Aí começa a subir. Tem hipótese disso aí, Tem, né, galera? tem. Tá. Na antropologia, a ideia de que para o nosso processo evolutivo, a comunicação ela é muito mais importante para a nossa evolução. Pode ver que a gente está 4 pessoas sentadas e pessoas ouvindo a gente, e a gente não precisa mostrar com ilusões de ótica o que está acontecendo. Só da gente falar, as pessoas conseguem abstrair. Então a gente tem uma comunicação, o nosso cérebro evoluiu tanto para a comunicação que a gente começou a se comunicar com o arbusto. É isso. É isso. tá. Mas é verdade. Beleza, entendi. Mas, Entendeu? basicamente, quando você tem esse tipo de pensamento, que nem o que está falando, tem ex-ateus e eles dizem o seguinte: perdi um ente querido. E eu era ateu, e aí eu vi que, não faz sentido a vida ser só isso. Então, por isso eu recorri a Deus. Tem vários depoimentos assim. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Até hoje é assim. Hoje, com tecnologia, com ciência avançada, com tudo, o pessoal pega e não usa o raciocínio crítico mais específico, até porque a dor é demais, imagina naquela época. Se naquela época já fez criar todas as ideias de religiões, e depois vai mudando com todas as culturas, né? Porque a religião é assim, ela é cultural. Do mesmo jeito, essa galera, por exemplo, como é que o cristianismo se espalhou? Qual é o conforto que se dá? Não, fica tranquilo, você vai encontrar lá na vida eterna. Problema, Mas Jesus vocês morreu dizem pelos seus que é uma pecados. cópia de Você outras sabe qual é o meu religiões? problema? As outras religiões Justino tinham isso. Martin fala isso. É exatamente Não, isso. o Justino Martin não fala nada disso. Lógico, ele fala que, Eles estão ele esquecendo. fala que Jesus não tem nada diferente. Mas não com os tinha outros ateísmo mitos no gregos. século II, no século III. Ele Nesse estava nível, prometendo tem um antes. Deus Não tô falando de ateísmo. inacreditavelmente mais restritivo Então, ó, do que deixa o Deus deles. Mas eu não tô falando de ateísmo. Inacreditavelmente mais Eu restritivo. não tô falando de ateísmo. Então deixa eu esclarecer um nesse negócio. sentido, como que ele poderia estar... Porque, como você colocou? Você colocou que a ideia de um sentido imanente, a ideia de agência... Do além. Só que isso já era comum a todas essas religiões. Isso, Se isso era comum evolução. a todas essas religiões, como é que o proselitismo cristão foi capaz de Império transformar essas religiões Quer que eu e fale do Império converter essas Romano? pessoas? Império Romano. Ô, gente, peraí, Ué. deixa... Não, mas o É Império Império Romano tinha várias outras religiões com muito mais praticantes. Império Por que Romano. elas não venceram? Por que o Império Romano decidiu Peraí, por uma? deixa eu esclarecer uma coisa. Ó. Primeiro, eles aceitaram que não foi meramente o Império Romano, que antes foi para a Armênia, foi para a Etiópia, e se convenceram. A Armênia solução e deles foi, Etiópia peraí, estavam a solução sob deles domínio foi de o seguinte: o cristianismo tem uma coisa que as outras religiões não têm e é o convenceu. proselitismo. Exato. Só que Etiópia, eles Etiópia. agora estão dizendo que não, na verdade, o cristianismo realmente é uma cópia e todas as outras religiões têm o que o cristianismo já tinha. Então, se eles- então olha o Justino nível falou. dos Você ateus. lembra que o Você lembra Justino o que ele falou? O quê? Que ele compara o Justino Justino Martin Martin. sobre os filhos Sim, de sim, Zeus. são os Justino Martin. Então, O que tem? ele comenta exatamente o Filho de seguinte: Júpiter. nós sabemos que Jesus não tem nada diferente em relação aos outros deuses gregos e romanos. Aí ele começa a comparar com vários deles, com Hermes e outros mais, e aí ele fala, só que isso aconteceu porque os demônios, sabendo disso, eles se anteciparam e criaram essas ideias para que quando Jesus viesse, tipo um plágio, entendeu? Que os Sim, ele demônios dá teriam feito. características Ele fala específicas, e isso. não que todos Ou tenham seja, todas as Mas sabe que- isso é malabarismo, Ele hein, cita cara? as características, Ele tá a ascensão de não Hércules ao céu. Isso. Ele cita Hermes, seu verbo. Ele cita nascido de uma virgem de Teseu. Ele cita, não é? Tem Dionísio, que tem o cara Dionísio do vinho. é isso, ele que cita. Então, ou seja, Jesus ele tem toda essa amálgama de outras crenças, entendeu? E a partir daí ele dá essa justificativa tão estapafúrdia de que foi
Satanás ou o diabo ou os demônios que vão lá convencer os outros, cara. Quer dizer, então, que a fofoca vazou pra ele, né? Deus espalhou sem Ele pôs querer. o satânico lá pra espionar Deus e depois ele trouxe de volta. Eles são muito mais eficazes, velho. Muito bom, espionagem velho. demoníaca. Caramba, tem que chamar Satanás pra ensinar a gente, não é pô, possível, isso aí cara. é o O cara ninja. é bom. Bora. Eu posso só fazer uma observação? Sim. Você percebeu que quando eu perguntei a você, se você você afirmar que essas pessoas tinham objetivos, propósitos para tornar a Bíblia conveniente, Sim. isso é incompatível com o proselitismo. Porque isso não ajuda o proselitismo. A ideia de não ver Deus, por exemplo, é uma ideia incompatível com todas as religiões de sua época. Discordo. Por exemplo, a mitologia romana estava diretamente relacionada à ideia de que todos os deuses interagiam no mundo, eram convidados às casas, eram protagonistas do mundo concreto. Certo. Mesma coisa o mitraísmo, mesma coisa as religiões egípcias. Ok. Boa parte da cosmovisão mitológica de sua época era: o Deus interfere conosco. E nesse sentido, a ideia de que é preciso a encarnação e que a encarnação ela é substancialmente diferente do processo de Deus descer, isso era, por si só, impopular. Era contrário a boa parte dos ensinamentos de sua época. Então, como é que isso seria conveniente? É conveniente para a gente hoje, mas para ele, como é que isso seria conveniente? Cara, ele já explicou 10 vezes. Ó, vamos lá. Tem uma questão muito simples. O exemplo que o Toshio deu é muito bom, por exemplo, com a relação ao epicurismo, que Paulo não consegue, na própria Bíblia, ele chega diante dos estoicos epicureus e não funciona para eles. Os estoicos, por exemplo, colocavam que você ia colocar a filosofia ao longo do tempo. O que você fizesse aqui, os seus filhos, bisnetos iam lembrar de você. E aí essa é a forma de você ser imortal. Aí chega o cara e fala, não, amigo, tem outra proposta, eu vou catar você inteirinho, você vai voltar lá no céu do jeito que você tá. Entendeu? Isso daí não precisa nem explicar pra você como que a vida vai, é muito mais rápido e mais fácil você convencer pessoas de forma muito mais simples, né? Tem até um filósofo aí que eu não gosto muito dele, mas ele costuma dizer que o cristianismo é o platonismo para as massas, né? Porque ele fala que é o mesmo elemento. Só que o que acontece? O espalhar, ao meu ver, foi a escolha do Império Romano. É simples assim. Por que Deus não interveio? Por exemplo, a escolha das escrituras, os evangelhos, só no Concílio de Nicéia, quantos evangelhos foram para lá? Escolheram só 4. Quando você vem com o Edito de Tessalônica, o Edito. É porque antes de Nicéia você já vê pais da igreja. Teodósio. Sim, eles vão cortando. Tem Eles vão 4 lapidando. evangelhos. O espalhamento da igreja, ela vem pelo Império Romano. Vai pelo entendeu? Império, E outra ela vai coisa, atacando. aí de alguém, inclusive escolheu- cristão, que discordasse do que estava lá, por exemplo. ele escolheu- Porque ao mesmo tempo, por Entende? exemplo, o hermetismo cresce ao mesmo tempo. O culto de Inanna vai até o século IV. Por que esses cultos somem? 180 Mas anos antes de Nicéia. ele escolheu já o havia século 4 I evangelhos canônicos propositadamente. igual o de Nicéia. Mas ele escolheu o século I propositadamente. Sim, por exemplo, vamos pro eu século I. gostaria de Então. entender qual é a Vamos lá. conveniência dele. Tá bom, século Por favor. Orígenes. Orígenes fala, por exemplo, que o pastor de século Hermas... III, cara. Então, mas ele fala que no século I, o pastor de Hermas, que está no século I, é irmão do Papa Pio I, que está quase no 2. Sim, eu acredito nisso aí. Você acredita que o pastor de Hermas é irmão do Sim, Papa sim. Pio E tem, I? tem obras só Ah. tentando provar isso. Então como é que ele tem 200 anos, cara? 200 anos quem? O pastor de Hermas. Em 170, Porque o o Irineu, Clemente de Roma, já cita pastor de Hermas. Aí Orígenes fala que ele é irmão, e ele fala que a citação de Paulo, que saúda Orígenes, no texto que saúda Hermes e Hermas, porque é a mesma palavra, é o mesmo cara. Ou seja, ele estava convivendo com Paulo, e ele foi irmão de... Há uma discussão do Hermas da Bíblia, e o Hermas, irmão E Orígenes primo, resolve. né, do Papa Pio, sei lá, não sei. o que é. E Orígenes Sim, resolve, só você que- acredita? Então o cara tem Mas 200 o que anos. isso aí tem a ver com o que a gente está falando? Ué, mas tem a Por que ver... Ele não quer responder. Qual Não, é a a gente já conveniência de Inácio de Antioquia? Eu só quero saber isso. Só fala no caso do Por que Inácio, que ele que era conveniente pra ele? fez. Além de morrer e tal, que você comentou. Mas Qual que era a questão? É, do que ele Inácio? quer o É que além tá Inácio falando de Antioquia coisa literal. Já interpretava De literal vários ou elementos metáfora? de De forma literal. não figurada. Foi isso, é. Isso. Sim, sim. Então ele interpretava, por exemplo, a O Inácio, Eucaristia vai. de forma literal. Isso, por exemplo. Tá. Mas ele... Isso era não só seria ruim para o proselitismo? Não. Por que não? Não, exatamente. Mas Porque as pessoas se elementos escandalizavam da fé. com canibalismo, falavam. Exato, mas não era o que Mas acontecia. acontecia o culto- basicamente. Mas acontecia Era o que o culto- acontecia. Mas Não, o pessoal falava, fazia. não, é só É igual. espiritual. Isso tá na Bíblia. O próprio Jesus pega e fala isso, o pessoal fala: nossa, esse discurso é muito pesado, quem é que pode aguentar? E vaza. Aí ele vai, vocês querem vazar também? Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna. Pode crer. Não é o que ele fala? Mas eles entenderam que não era canibalismo, ora bolas. A forma de se expressar, você própria sabe Bíblia que já não fala, é isso. verdade. Não é Mas que o entendeu? problema é que Então isso não era faz conveniente sentido. para sua época. Interpretar Exato. dessa forma era Não, ruim. mas Tanto tá que ela lá na espantou Bíblia pessoas. antes disso. Mas esse então, não era devorar é problema
outro ele ritual. interpretar É, dessa então, maneira, não é problema entendeu? interpretar. Ele chegar e falar da transubstanciação, ele acreditar que isso é de fato você partilhar do corpo de Cristo. Você não está comendo a carne de Cristo, ora bolas. Vocês sabem que não. Mas Para alguns sim. Mas as pessoas se escandalizam. Até os reformados se Mas escandalizavam. ainda assim você não está comendo, você está comendo um pedaço de pão. Você entende? Sim, só que era mais Então, conveniente falar que era uma presença espiritual. Exato, meramente. Mas o mitraísmo cortava um boi, Se você Não, não. jogava isso Agora em você você. citou São Justino Mártir. São Justino Mártir fala que o mitraísmo começou a copiar o cristianismo Não, mas na sua ceia. Não, mas eu tô indo a favor do Diálogo que você com comentou, de certa forma. Então não porque... foi uma cópia do mitraísmo. Não, eu não tô nem falando de cópia. O mitraísmo cortava um boi e você tinha que tomar banho de sangue, pô. Isso daí, o que é mais escandalizou? Pegar o pão e vir falar que é símbolo, você Apesar que o Antigo Testamento tem um monte de sacrifício lá com O os problema bois. é o porquê no século I é só isso. Gente, eu tô com Então, dificuldade não, de mas- entender a cabeça de Inácio da Antioquia, Tá. olhando pra isso e pensando, cara, eu preciso muito fazer esses dois aqui ganhar uma discussão no século XXI. Não, é a importância que você está se dando. Porque a conveniência na história, Eu acho que é especial. Eu porque acho que a sim, é conveniência verdade. na história Pô. não existiu pela maior parte da existência. Para que nós tivéssemos a diferenciação drástica entre eventos materiais, físicos e espirituais, isso não foi a regra na maior parte da nossa existência. Então, se não foi a regra na maior parte da nossa existência, se nós tínhamos motivos para ir contra, se era uma ideia impopular, se era uma ideia, por exemplo, que simbolizava o canibalismo, por que ele fez isso? Porque não no era final do dia, por favor, deixa eu só concluir esse raciocínio. Porque no final do dia eu tenho dificuldades de enxergar esse subtexto que você está trazendo. Que é o subtexto do as coisas que são ditas porque elas são mais convincentes se elas forem dessa forma. Porque definitivamente elas não eram. Não tinham bons motivos para você ser um cristão nos primeiros 3 séculos. A única coisa que foi responsável por fazer essas pessoas se tornarem cristãos é porque os seus avós, seus tios, seus parentes, as pessoas que estavam antes, elas presenciaram milagres e elas estão contando dessas coisas. E você ouve como que ouve um relato de uma pessoa te contando isso. É só por isso que essa doutrina extremamente particular, algo que boa parte dos antropólogos chamam de seita judaica, com pouquíssima expressão. A Bíblia chama. Bíblia. A Bíblia chama de Seita dos Nazarenos. tá na Bíblia. A ideia de nem que é uma antropologia. seita judaica, ela conseguiu dominar o mundo. Isso aí a gente sabe que Isso foi pela foi espada, feito, poder, guerra e Mas, morte. Mas isso, a gente isso, falou da a Armênia, doutrina, ela vamos tirar conquista isso. as Meu Deus mentes do céu. antes de conquistar Mas a aí espada. você grita e a gente não vai conseguir explicar, porque toda vez que a gente começa a falar... Cara, vamos, Vocês já podem deu os temas. falar. Né? É, não, é o culto helênico, a gente fala isso daqui a pouco. Bora, próximo. Beleza. Vamos para o próximo. A Bíblia é um livro que deve ser interpretado como um mito, pois possui várias contradições. Eu discordo nesse sentido que a Bíblia possua contradições. E nesse sentido, eu acredito que há. Não apenas a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é proveitosa, para a verdade, mas de que a própria ideia da Bíblia ela exige uma interpretação uníssona para que nós possamos diferenciar os momentos, as falas, que são falas alegóricas, são falas metafóricas, são falas figuradas das falas literais. E eu acredito que a confusão acerca da contradição vem do fato que existem descrições não contraditórias da Bíblia e descrições contraditórias. A única descrição não contraditória, para ver, é a da Igreja Católica. E eu acredito que as únicas contradições de fato, e aí entrando no sentido lógico mesmo, a única contradição de fato são os chamados mistérios da fé. São os momentos em que a Bíblia ela é proposicionalmente contraditória. Um homem é 3. Isso é contraditório. Você não pode proposicionar isso sem ser contraditório. A ideia de você ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é contraditório. São os chamados mistérios da fé. São os momentos em que a própria Igreja Católica diz: aqui repousa algo que nós não podemos explicar, proposicionar. Em todos os outros momentos, não há ali uma contradição. Há apenas a descrição de um fato. Eu concordo com o Miorinho em tudo que ele falou aqui. A Bíblia, ela já entra ela sai da teologia natural e entra na teologia revelada. Então, é um tema extremamente cuidadoso para nós católicos. Muitas vezes os protestantes, eles agem de uma forma como se a Bíblia ela pudesse ser interpretada por qualquer um, sendo que a Bíblia ela deixa claro que
ela não é de interpretação pessoal, né? Nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Então é um tema extremamente delicado que eu vou tentar ser o mais ponderado possível, porque é um tema que na escolástica, inclusive, você vai estudar depois da teologia natural, você vai estudar a teologia revelada muito depois, porque é muito mais complexo. Né? Eu penso que o que mais tem são contradições pequenas, não existe até a própria concepção